Não é difícil você achar, porque é a última página da Bíblia. Capítulo 22, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Vamos ler de novo juntos? Peço à igreja para se colocar de pé, em reverência. Amém? Vamos ler junto. Amém? Agora, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A igreja pode estar sentada. Glória a Deus. Esse contexto de ficar de fora, é ficar de fora da congregação? É ficar de fora do batismo? Não. É ficar de fora de quê? Do reino de Deus. Existe uma doutrina maligna do diabo, uma doutrina terrena, animal e diabólica, que tem difundido a mente de muitas pessoas, que é a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. E as pessoas, elas dizem que uma vez que você se converteu, Jesus, ele levou na cruz do Calvário os seus pecados. Você pode fazer qualquer coisa que você está salvo. E qual é a base que eles usam? A base que eles usam é que a palavra fala que existem os filhos da luz e os filhos da trevas. Existe o filho da promessa. Então, se você é filho da promessa, não importa o que você esteja fazendo, você pode ser um traficante, matar quantas pessoas quiser, você pode ser o que for. Se você é filho da promessa, você vai vir para a presença do Senhor e você vai ser salvo. Quem já ouviu isso, diga amém. Queridos, a coisa mais fácil do mundo de você entender, a coisa mais fácil do mundo é você entender esse texto. Entenda bem. O Senhor, ele não gera uma pessoa, tá? Ele não gerou a dona Leia para ir para o inferno e a dona Vilma para ir para o céu. Ele não projetou a vida delas dessa maneira. Quando a palavra fala no Salmo 139, que antes que eu fosse entristecido no ventre de minha mãe, a minha vida já estava escrito num livro, não estava antes de eu nascer escrito que eu ia para o inferno ou que eu ia para o céu. Não estava escrito. Porque senão Deus seria a pior criatura do universo, a pior criatura do mundo. Quem concorda, diga amém. Ele estaria me criando sem nenhuma oportunidade de salvação eterna. Dentro dessa visão, se eu não sou filho da promessa, significa o seguinte, que se eu resolver ler a Bíblia e viver a palavra, e resolver viver a minha vida toda nos hospitais, pregando o evangelho nas ruas, ajudando as pessoas, cumprindo Mateus 25, 31 em diante, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso, enfermo e me visitaste, cumprindo isso aí, vivendo uma vida reta, íntegra. Se eu não for filho da promessa, eu vou para o inferno. Que Deus seria esse? A forma de você compreender isso é fácil. Quem aqui é onipresente? Levante a mão. Ninguém aqui é onipresente? Ninguém pode estar presente em todos os lugares? Tem alguém aqui que é onipotente? Levante a mão. Que você pode realizar todas as coisas, não tem? Tem alguém aqui que é onisciente? Ninguém é. Mas tem um aqui que nós não podemos ver que está presente nesse lugar. Quem é? Ele é onipotente. Amém? Ele é onisciente. Ele é onipresente. Amém. Por ele saber o que vai acontecer amanhã, vamos ver a ilustração bíblica para a mente de Deus. Salmo 90, versículo 4. As coisas de 1000 anos atrás para ti é como se fosse ontem. 2 Pedro 3, versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como? 1000 anos como um. Então significa que ele sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos e não se esquece do que aconteceu há 1000 anos atrás. Essa é a mente de Deus. Então, por essa onisciência, por saber todas as coisas, ele sabe quem vai se render à palavra dele, sim ou não? Ele sabe quem vai andar nos seus caminhos, nos seus estatutos, sim ou não? Sim. Por ele saber, não é isso? É que foi escrito isso. Esses são os filhos da luz, por quê?
Porque eles escolheram a luz. Esses são os filhos das trevas. Por quê? Porque escolheram as trevas. Não quiseram abandonar o pecado. Então as pessoas se esquecem qual é a mente. Quem é o autor da Bíblia? O escritor, amém, das cartas paulinas é Paulo. 40 escritores escreveram a Bíblia. Isaías, Jeremias, Amós, Sofonias. Não é isso? Todos esses escreveram a Bíblia. Mas de quem veio a inspiração? É como se eu pegasse ali um texto e levasse para o Alberto e falasse: Alberto, digita isso para mim. Por exemplo, essa semana eu pedi a Patrícia para que digitasse algo para mim. Patrícia, eu achei isso aqui interessante. Digita para mim. Mas coloca o nome do autor aí. Vai ser um estudo que eu vou distribuir para a igreja. Eu falei: coloca o nome do autor, porque deve ter mais artigos dele. Então, a Patrícia escreveu, mas o autor foi outra pessoa. Esses homens escreveram. Esses homens têm uma mente limitada, como a minha e a sua. Nenhum desses homens que escreveu esse pergaminho, esses 66 livros, nenhum deles é onipresente, nenhum deles é onisciente, nenhum deles é onipotente, mas a mente que projetou cada vírgula, cada palavra que veio para essa Bíblia, é uma mente que pode todas as coisas, que pode estar em todos os lugares, que conhece tudo. É a mente de Cristo. Foi o Senhor. O Senhor escreveu aquilo ali. Então ele escreveu dentro da sua onisciência. Ele sabe quem desta igreja vai ser salvo. Ele sabe, irmãos. Mas, vendo pela doutrina que eles falam, uma vez salvo, salvo para sempre, como explicar Apocalipse 22:15? Como explicar? Ficaram de fora os cães. Ora, isso aqui foi escrito no tempo da graça ou na lei? Foi antes de Cristo ou depois de Cristo? Então foi escrito na graça. Mas está escrito: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, idólatras que se prostituem. Não, mas o crente não é feiticeiro, o crente não é idólatra, o crente não é cão. Muitas pessoas perguntam para mim assim: pastor, os cães não vão entrar no céu, os cachorros? Porque na Bíblia fala. Não, você tem que entender quem o Senhor trata como cão. Quer ver uma coisa? Dá um pulinho lá em Isaías 56. Vamos ver se o crente está enquadrado nesses cães, sim ou não. Isaías 56, vamos lá. Isaías 56, só para você rir um pouquinho. Eu fui marcar aqui Apocalipse 22 para não sair da página. É a última página, não precisa marcar. Isaías 56. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isaías 56, versículo 11. Quem abriu, diga amém. Amém. Olha o que diz aqui. Estes não se podem fartar. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Ele está falando dos homens gananciosos que só pensam em dinheiro e que usa o povo, usa a palavra de Deus para ludibriar o povo, para enriquecer. Então esses cães que aparecem lá na Bíblia, lá em Apocalipse 22:15, como o primeiro, vai ser os primeiros a quem Deus vai tratar, são pastores. Mas como se eu sou uma vez salvo e salvo para sempre, se a palavra fala que os primeiros a não entrar são cães, são pastores que roubam o dinheiro do povo. O que a palavra fala lá em Tito? Tito capítulo 1, quando ele fala: te deixei em Creta para que pusessem boas ordens as coisas de Deus. No versículo 10 em diante, ele vai falar assim: olha, porque há muitos desordenados, vão, frívolos, faladores, homens que convém calar a boca deles, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Esses homens estão dentro da igreja, estão atrás do púlpito, enganando o povo. E a palavra fala que eles ficarão de fora. Irmãos, então aqueles cães ali são crentes. Como que uma vez salvo e salvo para sempre? Voltando em Apocalipse lá, 22:15. Ficarão de fora os cães e os
Feiticeiros. Não, eu não sou feiticeiro. Eu não estou, pastor, arriando assento em lugar nenhum. Eu não tenho feitiçaria na minha vida, não. Tudo bem, você não tem feitiçaria. Não é isso? O crente não tem feitiçaria. Vamos ver o que o Senhor também considera como feitiçaria? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Reis, 2 Reis, antes de Reis, aliás, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode abrir lá. Glórias a Jesus, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém? 15, 22. 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque é como pecado de feitiçaria. Parou. Amém? Está dizendo aqui que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Volta lá em Apocalipse 22:15. 22:15. Glória a Deus. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. O Senhor trata todo aquele que é rebelde à sua palavra como um feiticeiro. Queridos, tem alguém aqui que não quer ficar de fora do reino? Diga amém. Então, querido, a feitiçaria tem que cair por terra. Que nós não venhamos ser cães. Que a gente não venha nunca usar o nome do Senhor para ganhar dinheiro. Amém? Porque o Senhor vai te tratar como cão e o cão vai ficar de fora. O feiticeiro é aquele que também ele é rebelde acerca da palavra de Deus. O que você chama de um filho rebelde? É quando você fala para ele: levanta, vai escovar o dente. Ele não vai. Aí você vai de novo: levanta, vai escovar o dente. Ele não vai. Você vai: levanta, vai escovar o dente. Ele não vai. Tu pega pelo braço: vai, menino, deixa de rebeldia, vai escovar logo o dente. Ele é um menino rebelde porque ele não ouviu a sua voz. Quantas coisas Deus tem falado conosco. Quantas vezes Deus tem falado comigo e com você, começar por mim, para nós orarmos sem cessar. É tempo de oração, é tempo de angústia. Queridos, Paulo Júnior fala uma coisa terrível, mas eu concordo com ele em grau, gênero e número. Ele vai pregar, num grande evento, e ele fala assim: eu gostaria que você cessasse agora todo o espírito festivo, porque a gente não está em nenhuma festa. Até porque nós não temos motivo nenhum para comemorar. Porque nós somos a pior geração de crente de todos os tempos. Ele fala: nós estamos a um passo de toda uma geração para o inferno. Ele fala que quando Lutero assentou ali na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses, aquele período era conhecido como período das trevas, um momento difícil que a igreja vivia. E ele diz que o período de hoje faz com que o período das trevas fosse meio-dia. E é verdade. Por quê? A pior geração de evangelho de todos os tempos. Porque é a geração que menos ora. Mas quem mandou orar foi o pastor Elvis. Quem mandou orar foi os obreiros. Foi o diácono. Quem mandou orar foi o Senhor. Quem mandou meditar nessa escritura de dia e de noite foi o Senhor. E a geração que menos conhece a palavra de Deus, e por não conhecer é a que mais a distorce, é a geração de hoje. É a geração de hoje. Ele fala para não tirar e nem acrescentar. Quantas coisas as pessoas batem no pé e dizem: não, isso tem na Bíblia. Você fala: me mostra. Me mostra. Como por exemplo, todas as igrejas wesleyanas de Magé e adjacência me proibiram de entrar dentro dela. Por que me proibiram de entrar dentro dela? Porque eu preguei a Bíblia. Porque parte da liderança foi lá no sítio e ficou comigo horas lá, e eu mostrando na Bíblia que o que eles estavam fazendo é errado.
E o líder maior reuniu com eles e falou assim: não quero, sai de lá, porque tudo que ele prega está errado, mas eu mostrei na Escritura. Porém, eu tive com pessoas que participaram da reunião, aquele homem não abriu um texto bíblico, ele não abriu um versículo que pudesse justificar o que ele estava fazendo. Irmãos, por quê? Porque a Bíblia, ela caiu no descrédito, irmãos. Mas se ela cai no descrédito da igreja wesleyana, se ela cai no descrédito da igreja A, da igreja B, ela não pode cair no descrédito da nossa vida. Ela não pode cair no descrédito. E é uma das igrejas que prega que você pode fazer o que for, que tu vai para o céu. E as 2 vezes que eu preguei lá, eu preguei contra o pecado. Preguei que você tem que orar, que você tem que ler Bíblia, você tem que ter uma vida de renúncia. Então contrariou tudo o que eles pregam. Mas eu preguei a palavra de Deus. Então, quando você contraria o que está aqui, ou quando você não faz o que está aqui, você está sendo rebelde. E por você ser rebelde, o peso do pecado, da rebeldia, é o mesmo peso do pecado da feitiçaria. O que se fazia com feiticeiro na lei? Apedrejava e queimava no fogo. O inferno é o quê? É o fogo. Então a condenação não mudou, ela é a mesma. Mas se nós entendemos o que é rebeldia aos olhos do Senhor, entendemos o que é feitiçaria aos olhos do Senhor, estamos vendo que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso não pode fazer parte da minha vida, que sou um pastor de uma igreja. Tem que começar por mim. Porque as pessoas falam assim: não pode julgar, não, o contexto não é esse. O estudo que eu pedi a Patrícia para imprimir, eu vou distribuir para a igreja, chama-se Julgar, o dever do cristão. E o homem vem na Bíblia. Ele vem na Bíblia e ele explica com exatidão o contexto, que é exatamente o que eu pensava, já tinha batido com muita gente por conta disso. Porque o que as pessoas usam aí fora, falam: não, eu não gosto dessa igreja, desse pastor, dessa amizade, porque eles julgam as outras igrejas. E esse estudo veio a calhar, veio do Espírito Santo de Deus. E ele explica o texto diz assim: não julgue para que não seja julgado, porque na medida em que você julga, você será julgado. E por que reparas tu no cisco do olho do irmão e não vê a trave que está no teu? Tira, porém, a trave que está no teu olho, para que assim tu venha tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então ele não está dizendo que eu não posso julgar. Ele está falando que eu tenho que primeiro santificar a minha vida, tirar da minha vida, a primeira função minha é me purificar, me santificar. Amém? Para que depois eu vou lá julgar, exortar o meu irmão, mas como diz a palavra do Senhor, se ele errou, se ele contristou, cabe a repreensão. Eu vou lá julgá-lo à luz da Escritura, mas perdoá-lo, amá-lo, para que ele não venha morrer de demasiada tristeza, como diz a palavra de Deus. Então eu estou pregando, conversando com os irmãos sobre isso, mas tem que começar por mim. Eu, como pastor dessa igreja, quer dizer, o pastor é Cristo, mas aquele que ele colocou para direcionar os irmãos ao caminho que ele conduz a palavra, tem que começar por mim. Então eu tenho que analisar a minha vida e ver se há em mim feitiçaria. Se há em mim hoje alguma atitude que contrarie a palavra de Deus, porque se tiver, sou um feiticeiro, porque eu estou sendo rebelde. Mas aí eu vou trazer para você aquilo que te afasta de Deus. Amém? Mas eu não vou poder tirar você daquilo que te afasta de Deus. Eu posso examinar a minha vida, me afastar do que não glorifica, para que eu venha ter aqui, digamos assim, moral, para que eu venha pregar a palavra, para que eu venha aqui poder pregar e verdadeiramente o Espírito Santo usar a minha vida, mas eu não posso ir aí, pegar você pelo braço e fazer com que você se enquadre dentro da verdade. Você vai ouvir a verdade. Amém? Me enquadrei, tenho um chamado eclesiástico, tenho que cumpri-lo, amém? Tenho que cumpri-lo. E julgo que é uma das coisas mais difíceis para a vida do ser humano. Eu vejo tanta gente querendo ser pastor, eu falei, não sabe o que espera para ele. Se você quer ser um pastor bíblico, você não sabe o que é ser um pastor. Você não sabe. Literalmente é morrer para a sua vida.
Você não faz outra coisa a não ser trabalhar em prol da obra do Senhor. Amém? 99,9% das ligações que você atende, obra do Senhor. 90% das saídas que você dá, obra do Senhor. Entendeu, queridos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E você tem que amar a obra do Senhor para fazer isso. Você tem que amar. Então, como o Senhor tem um chamado, e eu tenho que me enquadrar nesse chamado, Ele vai abrir os meus olhos para muita coisa. Quantas vezes você estava aí, e você leu um texto em casa, leu, releu, não entendeu, um dia que chegou na igreja, pregou aquele texto, entendeu tudo. Quantos já viram essa experiência? Diga amém. Amém. Quem foi que trouxe a revelação para mim? O Espírito Santo de Deus. Por que Ele trouxe a revelação para mim? Porque Ele estava vendo a tua busca. Ele estava vendo você ali. Então o Senhor, para honrar a tua busca, Ele vem e usa aquele que está aqui pregando, seja eu ou qualquer outra pessoa. Então o Senhor vai me revelar aquilo que tem que ser transformado na minha vida, e cabe a mim me enquadrar dentro daquilo. E uma vez que eu me enquadro dentro daquilo, eu vou trazer para a igreja, para que a igreja venha também se enquadrar dentro disso. E uma vez que eu trouxe para a igreja, para que ela se enquadre, toda a minha responsabilidade foi isenta naquele momento. A responsabilidade agora passa a ser de cada um de vocês que ouviu a verdade. Porque o Senhor fala que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. No momento que você passa a ouvir, você deixa de ser ignorante. Amém? A verdade liberta, a ignorância ela aprisiona. Então, ninguém está aqui ignorante daquilo que te torna um feiticeiro. Ninguém está ignorante daquilo que te torna um feiticeiro. Amém, queridos? Então ele fala aqui, de uma forma muito clara, que os cães, nós sabemos quem são os cães? Pastores que comercializam a palavra do Senhor. Nós já vimos quem são os feiticeiros. Quem é feiticeiro? É todo que desobedece à palavra do Senhor. Ele mandou você perdoar? Se você não perdoar, você está sendo rebelde. Se você está sendo rebelde, Ele te vê como feiticeiro. Quer ver uma coisa que tem o mesmo peso? Na lei, se eu matasse uma pessoa, ela morreu, eu feri ela com a espada, ela morreu, eu era um homicida. Eu cometi um homicídio. O Senhor fala na graça que se eu falar mal de um irmão, se eu me encolerizar, se eu me enfezar com o irmão, eu sou homicida. Então, ou seja, para quem vai ali, pega um fuzil e mata uma pessoa inocente, o Senhor vê como o mesmo peso daquela pessoa que está falando mal da Adriana, que está se enfezando contra o Kleber, ou contra qualquer um dos irmãos aqui. O Senhor tem, é o peso que Deus olha, é a forma que Ele trata. Amém, queridos? E isso está escrito na graça, já no período de Jesus para frente, entendeu? Então ele fala que isso é sério, nós não podemos nos enquadrar nisso. Quem quer que a cura se manifeste no nosso meio, diga amém. Amém. Quem quer que a libertação? Amém. Quem quer que os casamentos sejam restaurados? Amém. Quem quer que os coxos andem? Amém. Quem quer verdadeiramente que o nome seja escrito no livro da vida, diga amém. Amém. Então, amados irmãos, nós temos que nos unir como um exército que tem Jesus Cristo como general, para lutarmos até o sangue, se necessário, contra o pecado. Nós temos que matar o pecado do nosso meio. Nós temos que matar o pecado do nosso meio. Seja qual for o pecado, vamos se ajudar e vamos tirar o pecado do nosso meio. Por que vamos tirar? Porque alguém trouxe ele. Quem foi? Quem trouxe o pecado? Nós trouxemos o pecado. O pecado só entrou porque nós deixamos. O pecado só entrou da pornografia porque não mudou o canal. O pecado só entrou porque não desligou o computador. Amém? O pecado só entrou porque você não calou a boca, você continuou alimentando a discussão. O pecado entrou porque você podia ter virado a cabeça para o outro lado. O pecado entrou porque você sabia que você contava muita piada, que você era um piadista, e você estava no meio de um povo que conta piada pesada, e você estava ali, você podia ter saído, mas por ter sentado na roda desse escarnecedor, acabou aflorando aquela velha criatura, e você emprestou a tua boca para contar piadas pesadas. Então todo o pecado, ele entra porque nós deixamos entrar.
Então, se nós trouxemos o pecado, nós temos que nos unir como um corpo para lutar contra o pecado, porque nunca esteve tão perto o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor quer que nós entramos. Porém, se nós esbarrarmos em uma dessas coisas, vamos ficar. Vamos ficar. E eu não quero ficar e nem quero que você fique. A gente tem que ter nojo do pecado, irmãos. A gente tem que ter repúdio contra o pecado. A gente tem que se unir contra o pecado, contra a feitiçaria, contra a rebelião. Amém, queridos? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas. Eu não sou homicida, não. Eu não sou homicida. Eu nunca matei ninguém. Jesus já falou. Jesus já falou. Se você se encoleriza contra um do seu irmão, o que é se encolerizar? Brigar, se enfesar, quebrar o pau com o seu irmão, discutir com o seu irmão. Você tornou-se homicida. A pessoa diz aqui, não, eu nunca matei ninguém, eu não sou cão. Eu não faço feitiçaria. Entendeu? E eu nunca matei ninguém, não sou homicida, e fica tranquilo. Mas olha, o que fez? Fica se enfesando com todo mundo. Fica arrumando confusão, problema com todo mundo. Você está entendendo isso? Vai para o inferno. Vai morrer, achar que vai para o céu e vai para o inferno. Isso é sério, sim ou não? Não é bom pegar dentro da própria Escritura o significado de cada coisa? Não esclarece a nossa mente de forma tremenda? Então, o que acontece? De repente, um dia eu já fui homicida. Aonde é que eu deixo de ser homicida? Pede perdão, vai atrás, se humilha, dê a outra face. Dê a outra face, irmãos. Mesmo que você esteja certo, dê a outra face. Mas vai ser uma vergonha para mim, vão se levantar, meu irmão, vergonha é chegar na porta do céu e não entrar. Então eu não estou nem aí a vergonha que eu vou passar, a exposição que eu vou ter, eu vou me humilhar, porque a palavra fala que aquele que se humilha, Deus exalta. Exaltação é o quê? Passar de carro zero? O que é exaltação? Ter uma igreja para 2.000 membros? O que é exaltação, irmão? Exaltação é naquele dia, vinde bendito de meu Pai. Eu ouvi do Senhor isso. Essa é a exaltação. Essa é a exaltação. E tem crente que tem dificuldade de pedir perdão. Meu irmão, peça perdão. Jesus te perdoou. Por que você não pode perdoar? Amém, queridos? A gente está agora acertando a nossa vida. Não é para ter visão espiritual, não é para anjo passar aqui, porque isso nós sabemos que acontece, é para nós entrarmos no céu. Para nós entrarmos no céu. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Deus tem me incomodado nas noites, eu não tenho dormido. Deus tem me incomodado a acertar essa igreja. Deus enviou uma pessoa de Deus e falou comigo assim, te diz o Senhor, aquela igreja, a menina dos olhos dele, Ele manda você exortar aquela igreja, Ele manda você sentar e exortar um por um se for necessário, Ele manda a igreja se consertar. Olha o amor de Deus, olha a misericórdia do Senhor, para comigo e para contigo. E a gente está preocupado com o quê? Com o carro, com a casa. A gente está preocupado com as contas. Vamos se preocupar com isso. Descobrimos hoje que tem feitiçaria em nosso meio. Descobrimos hoje que somos homicidas. Que coisa terrível. Mas buscar isso enquanto se pode? Invocar enquanto Ele está? Ele ainda está conosco. Os homicidas e os Eu não sou idólatra. Eu não tenho imagem de escultura. Eu não tenho crucifixo. Eu não sou idólatra. Tem pessoas que idolatram o seu carro. Tem pessoas que idolatram a internet. Tem pessoas que idolatram o Facebook, que idolatram o WhatsApp. Tem pessoas que idolatram a televisão, não conseguem sair de frente dela. Tem mulheres que idolatram seus maridos, a ponto de não orar, de não buscar o Senhor por conta dos seus maridos. Tem maridos que deixam de buscar por conta de suas esposas. Tem pais que idolatram seus filhos de tal maneira que ele é incapaz de repreender o próprio filho. Não deixa meu filho, não deixa minha filha, não deixa, é criança.
o Senhor fala, corrija o teu filho, com vara se for necessário, está escrito na Bíblia. Corrija, não é não. O pai sou eu, quem sustenta sou eu. A responsabilidade de cuidar daquela criança, Deus deu na minha mão, Ele vai cobrar de mim. Então se tiver que botar de cara para a parede, eu vou botar de cara para a parede. Pais que estão destruindo a saúde dos seus filhos. Quando eu era criança, a mãe botava comida. Ah, não quero comer não. A mãe, tá bom. Ela botava uma tampa na comida e botava a comida na geladeira. Na geladeira, para não estragar. Aí eu chegava e falava assim, eu quero biscoito. Minha mãe fazia muito, a gente pegava muita xepa no César, fazia muito doce de abóbora com coco. Ela fazia doce de mamão. Ah, eu quero doce. Ela, não. Por que não, mãe? Você não está com fome. Biscoito, não, você não está com fome. Você acabou de dizer que não está com fome, você não quis comer. E ficava, e ela não me dava nada, ela não nos dava nada. Passava meio-dia, passava 1 hora, 2 horas da tarde, no desespero, mãe, biscoito, mãe, isso, mãe, aquilo. Ela, não. Mãe, eu estou com fome. Ah, você está com fome? Peraí. Ela na geladeira pegava aquela comida gelada e dava, tá aí, a comida tá aí, come. Come. A gente estava com fome, o que a gente fazia? Comia. Amém? O que os pais fazem hoje? Quer comer não? Dá biscoito. Dá Danone. Dá isso, daqui. Ah, o filho fica doente. Pastor, meu filho está doente, pastor. Foi você. Foi você. A culpa do filho ficar doente foi você. E ora para não morrer. Porque se morrer, ele vai para o céu. Mas Deus vai cobrar a vida dele de você. Vai cobrar a vida dele de você. Ah, eu não quero comer chuchu. Eu não quero comer cenoura. Eu não quero comer isso, não quero comer aquilo. Minha mãe, não tem problema não. Fica com fome. Fica com fome. Era assim. Aí ia lá e comia, até jiló. Hoje a gente come jiló, abobrinha, quiabo, berinjela. Tudo que você pode imaginar de legume e folha, nós comemos. Nós comemos. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu glorifico a Deus todas as vezes que ela deixou a gente com fome, com a comida lá na geladeira. Eu louvo a Deus porque nós temos saúde. E hoje colhemos saúde, porque lá atrás foi plantado saúde. Hoje temos educação, porque lá atrás foi plantado educação. Você quer salvação lá na frente? Planta ela hoje na tua vida. Você quer a cura, você quer a libertação? Começa a plantar hoje para que você venha colher. Planta obediência e você colherá salvação. Planta obediência e colherá cura. Planta obediência, colherá libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que começar a amadurecer como igreja. Vamos extinguir o pecado do nosso meio. Amém? Então, tem pessoas que idolatram um programa de televisão. Tem que chegar na hora do programa, idolatram uma novela. Mas não é só isso não. Eu vou mostrar uma idolatria que passa despercebido. Que Deus traz o mesmo peso da idolatria. Volta lá, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15. Vamos ver o que o Senhor trata também como idolatria. E vamos ver se um dia fomos idólatras além das imagens, sim ou não. Isso é uma conversa, isso não é uma mensagem. Isso aqui é a gente ajustando as nossas vidas para receber aquilo que o Senhor ainda quer derramar em nosso meio. Vimos muita coisa, vimos paralíticos andar aqui nesse lugar. O Ronaldo teve ontem lá no culto, lá em Magé, um homem com síndrome de Lambarré, que perdeu todos os movimentos. O que é síndrome de Lambarré, pastor? Come os teus nervos todos. E o homem está lá andando, perfeito, rindo, falando. Estamos com uma família aqui hoje, que o filho dele nasceu com tolerância à lactose. Irmão, você quer coisa mais doída do que a criança não poder comer um biscoito? Coisa mais doída que a criança não poder comer um pudim? Não poder comer nada derivado de leite, ver um bolo de aniversário, no aniversário do priminho, e não poder comer. Você quer coisa mais dolorida do que isso para um pai e para uma mãe? Mas nesse lugar temos pregado e muitas das vezes a palavra tem sido dura. Mas não foi o pai nem a mãe não. O pai e a mãe, claro, fazendo a parte deles, vindo no culto, vivendo a palavra, é claro que Deus opera. Não é isso? Quando você obedece, não é isso? O mal é quebrado. Mas foi a criança. Mamãe, eu quero comer esse biscoito. Novinha criança. Pequenininha. Não lembro a idade, o irmão falou, mas é bem novinho. Bem novinho.
Mamãe, eu vou comer esse biscoito. Não, não pode, tem leite. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou orar, papai do céu. Foi lá, papai do céu. Eu vou comer o biscoitinho. Não deixa, papai do céu, e falou o próprio nome dele, fulano, ficar doente. Não deixa. Porque eu vou comer o biscoitinho. Ou seja, a criança tem prestado atenção no culto. A criança tem prestado atenção na palavra. E comeu o biscoito. A mãe olhou, coçou a cabeça. A criança ia para o médico, passava mal se comesse. Amém? O pai chegou. Papai, Jesus me curou, papai, Jesus me curou, eu comi o biscoito, papai. Quer ver? Foi lá, abriu um pacote inteiro e mandou para dentro. O pai olhou. Faz o bolinho, faz aqui, papai. Chama a vovó. A avó chegou, ímpia. Vovó, Jesus me curou, eu vou comer esse bolo. Não, você não pode comer, tem lactose. Tem... Posso sim, eu vou lá falar com o papai do céu. Papai do céu, não deixa o fulano passar mal. Eu vou comer o bolinho. Abençoou. Foi lá e comeu o bolo. Viu, vovó, estou curada. E essa criança está comendo. E o mais incrível, tu não sabe. A mãe botou um copo de leite. Mamãe, eu vou beber esse copo de leite. Meu filho, você já está abusando. Eu vou falar com o papai do céu. Papai do céu, vou tomar o copo de leite. Desse tamanho. Cada um tem aquilo que aceita, irmão. A palavra fala que contra a vida do servo do Senhor não vale encantamento. Não vale encantamento. Se eu tivesse aceitado, eu não seria pai hoje. Eu não seria pai hoje. A médica falou, vai procurar uma infectologista, tem problema na gravidez dela. A médica me chamou no cantinho, falou, pai, a mãe não pode ficar nervosa, mas olha, o negócio é complicado, tu vai ter um vegetal, tira. A palavra do Senhor diz que bendito é o fruto do ventre daquele que serve o Senhor. Eu somo a sua carne com a minha esposa, eu não aceito. Amém, queridos? Que não aceito. Está ali a irmã Patrícia, ali já me chegou passando mal em casa. Teu coração está desfibrilando e está batendo fora do compasso, tem que ir para o hospital, me leva para a igreja. A tua pressão está 6/4, tu vai morrer. Eu falei, não vou, não aceito. Operei o rins 4 vezes, porque não passava. O canal da ureter, que é um canal que vai daqui do rins para a bexiga, era fino que não passava um caroço de goiaba. Operei 4 vezes. Na 5ª vez que deu a crise, eu falei, não vou para o hospital. Minha esposa, amor, tu está passando mal. Eu falei, não vou. Ela, então eu vou para o quarto que eu não aguento ver você, porque crise renal, tu está com a cabeça na parede. Eu falei, não vou. Dobrei o joelho no chão e dei um grito que a vizinhança toda viu. Eu falei, diabo! Tu vai botar a dor que tu quiser em mim, mas eu não vou mais ser operado. O Deus que ressuscitou Lázaro vai botar uma ureter nova em mim, que esse cálculo vai sair, a dor passou na hora. Hoje eu tenho problema de cálculo renal, porque na rua o dia todo, eu pôr cálculo, quando dói um pouquinho, eu, Senhor, teu nome vai ser glorificado. Para de doer, eu vou no vaso e plim. Cai o cálculo, eu não sinto dor. A irmã veio esses dias falar com o meu pastor, o médico falou que é cálculo renal, estou com muita dor, não consigo nem me abaixar. Minha irmã, minha experiência foi essa. Vem cá, oramos pela irmã. Pastor, não senti mais nada. Sendo que isso não é nada do que Deus quer fazer. Quando eu digo nada, não estou menosprezando, tudo é para a glória de Cristo, tudo é grandioso, mas eu estou falando comparado àquilo que Ele quer manifestar em nosso meio. Mas temos que tirar do nosso meio. Amém? Então vamos ver se tem idolatria em nosso meio ou não tem idolatria em nosso meio. Samuel 15, 1 Samuel 15, amém? Versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de... E o é como iniquidade e... Porfiar é como iniquidade e... O que é porfiar? Falar mal um dos... Então significa que na igreja evangélica tem mais idólatra do que na igreja católica. Porque em nenhum lugar na terra, se fala mais mal um dos outros do que dentro de uma igreja. Mas uma igreja que Cristo chama de menina dos olhos dele, não pode existir isso. Significa que se o Senhor não tolera, eu também não vou tolerar. E se a pessoa não se enquadrar, ela não serve para ficar no meio da gente. Porque eu não vou permitir que uma fruta estrague todo o caixote. O Senhor tem me incomodado e falou que Ele está vindo. Mas antes dele vir, Ele vai mudar o eixo dessa terra.
vai acontecer algo terrível, e nós não sabemos se nesse algo terrível nós vamos ou não. Melhor, acredite, melhor ir. Se vier para destruir, começa a glorificar o Senhor, porque é melhor ir. Porque não pensa que a tribulação vai ser molezinha, não. Não pensa que a tribulação vai ser molezinha, não. Eu não sei se você vai achar bom ou ruim, mas é agora, no nosso tempo. É agora, no nosso tempo. Vai iniciar ano que vem, você vê que as coisas vão começar a apertar, começar pelas leis. Vai começar agora, no nosso tempo. É bom louvar, é bom cantar, é maravilhoso, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Mas melhor do que tudo isso é se enquadrar. Amém? Ah, o pastor é sensacionalista. Não sou, não. Porque se eu sou sensacionalista, a Bíblia também é. Porque a palavra é que está falando isso, sim ou não? A palavra está falando que se eu falo mal do meu irmão, eu sou um idólatra. O pecado é o mesmo. Então não quero ninguém falando mal do seu Luiz, nem o seu Luiz falando mal de ninguém. Eu não posso falar mal de ninguém, nem ninguém pode falar mal de mim. Eu não quero ninguém falando mal da Patrícia, nem a Patrícia falando mal de ninguém. Não quero a Sônia falando mal de ninguém, nem ninguém falando mal da Sônia. Eu estou dando exemplo, não estou falando especificado para esses irmãos. Eu estou falando aqui, todo mundo. Para que nós possamos banir o pecado do nosso meio. Amém? Quem estava no culto de domingo, diga amém. Você entendeu o que o Senhor já começou a fazer? Tu já ouviu uma palavra daquela na tua vida? É para a glória de Cristo, não é para a minha glória não, porque eu nem sabia que o Senhor ia. Amém, querido? O que é aquilo? É Deus mostrando a forma que a serpente foi enganada. E Paulo fala que tem que apresentar uma igreja pura, a saber, ao marido Cristo. Pura. Então ele está abrindo nossos olhos para as pequenas coisas, perceptíveis, mas que nós damos legalidade para estar firmes em nosso meio. Voltando lá para Apocalipse, eu vou passar 10 minutinhos aqui do horário, mas eu vou concretizar esse comentário. Eu preciso concretizar ele para a palavra que vai ser traga no domingo. Amém? Porque no domingo ou pessoas vão se enquadrar, ou muitos vão se levantar e vão embora. Mas que eu fique com 5 pessoas na igreja, mas que sejam 5 servos do Senhor. Amém? Ficaram de fora os cães, os feiticeiros. Vimos o que é cão, amém? Amém. Vimos o que é feiticeiro, amém? Amém? Você pode se enquadrar naquilo que é feitiçaria, sim ou não? Sim, então abre o olho. Amém? Os feiticeiros que se prostituem. Ah, mas eu não me prostituo não. Querido, muitas pessoas se prostituem na televisão. Se prostituem na mente. Amém? Não precisa aí abrir mais o leque, porque você sabe, né? O sexo antes do casamento, tudo isso, né? Os homicidas, sabemos o que é homicídio, sim ou não? Sim. Os idólatras e qualquer que ama e comete a... Quando o Senhor fala, lá em João 8, que ele fala ali para os fariseus, vós tendes por pai ao diabo, qual é a base que o Senhor usa para dizer que aqueles homens, doutores da lei, que vestiam-se com roupa sacerdotal, que estava sempre no templo, que ficava 24 horas de jejum, de sexta para o sábado, que base o Senhor deixa para dizer que eles tinham por pai ao diabo? A mentira. Vocês carregam os pergaminhos, vocês até prescrevem os pergaminhos, usam roupas sacerdotais, vocês estão na sinagoga, vocês ensinam ao povo, é conhecido como líder, mas vocês mentem. E por vocês mentir, o pai de vocês é o diabo. A Bíblia é bem clara dizendo que quando eu falo mentira, quem eu tenho por pai? Se eu tenho por pai Satanás, eu vou entrar no céu? Por isso que ele fala, todo aquele que ama, não só que ama, mas que também comete a mentira. Temos que banir a mentira do nosso meio. Se você tem, você tem. Se não tem, não tem. Se você fez, fez. Se não fez, não fez. A mentira, ela vem muito quando a pessoa quer se engrandecer. Ela quer contar algo, não, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu falei, porque isso, porque aquilo. Para que isso? Se a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade é para Cristo. É bem claro, tudo é feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada que foi feito se... Acabou, irmão. Acabou. Tu tem dinheiro? Tem. Não tem? Não tem. Dá para você ir? Dá. Não dá? Não dá. Amém, queridos? Temos que banir a mentira, porque... os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém, queridos? Está escrito sim ou não?
todo qualquer que ama e comete a mentira. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Esse eu faço questão que você abra. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Amém? Vou ler o 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Amém? Nós vamos ler o restante, mas não saber. Não, mas eu não sou injusto. Não. Nós ficamos 2 meses, quase 3, falando sobre o batismo. Fizemos um evento que deu 200 pessoas. 220. Fizemos comida para 300 pessoas. Tinha 450 pessoas lá, 500. Os irmãos se mataram de trabalhar na cozinha. Irmãos tiveram que botar a mão no bolso e dar mais, para que não faltasse comida. Isso é justo? Estamos falando de lucro? Não. Estamos falando de organização. Se você levasse 10 pessoas que não pudessem pagar, 50 pessoas que não pudessem pagar, mas que você nos falasse, aquelas pessoas não seriam sacrificadas daquela maneira. E é justo um lugar que é um batismo, pessoas estão ouvindo funk no celular? É justo pessoas estarem dentro de um ônibus xingando palavrão? É justo ter pessoas dentro do batismo mexendo com a mulher dos outros? Mandando obreiro calar a boca? Isso é justo? Então, se você participou disso, você foi injusto. A gente não cobra nada dentro dessa igreja. Mas todo evento que a gente faz fora, a gente repassa valor para a igreja, é um valor mínimo, é pouco. Que muitas das vezes não paga as custas. O ônibus pegar na porta, o café da manhã que foi, o almoço que foi, lanche da tarde, aquela fartura. Então é justo que o irmão pague e é justo que o outro não pague. Se o irmão não tem condições, o nome dele entra automaticamente. É justo você pegar um parente teu, que você chama para vir na igreja domingo, ele não vem. Você chama para vir quarta-feira, ele não vem. Você chama para vir sexta-feira, não vem. Você chama para ir na oração na tua casa, não vem. Você quer ir na casa dele pregar o evangelho, ele não quer ouvir. Mas quando tem um batismo com comida, piscina, bola, vôlei, é justo ali? Os injustos não herdarão o reino dos céus. E aquilo foi injusto. Mas não foi o meu nome que foi envergonhado. Mas quem envergonhou o nome do Senhor vai ser cobrado disso. Só que isso não vai acontecer mais. Não vai. Não vai mesmo. Se acontecer, o Senhor manda fogo do céu e me consuma, porque não vai. Porque eu vou monitorar do início ao fim. Porque senão vai ser cobrado do irmão, da irmã, do obreiro, do diabo, vai ser cobrado de mim. E não vai acontecer mais. Nem que eu faça batismo para 30 pessoas, mas não vai acontecer mais. Amém, queridos? Porque Deus é justo. E é justo que as coisas de Deus tenham ordem e decência. Amém, queridos? Estávamos aonde? Cá, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não erreis. Não erreis. Ele está falando aqui. Ele vai falar aqui no 10. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas. Os efeminados, né? Deus fez homem, macho e fêmea. E nós temos o coração aberto para ajudar qualquer pessoa que tenha com esse problema. Assim como o Senhor liberta das drogas, assim como o Senhor liberta da prostituição, da mentira, da vaidade, Ele liberta também disso. Mas aqui Ele fala 2 coisas, efeminados e sodomitas. A palavra fala, em Romanos capítulo 1, que os homens se infamariam na sua própria sensualidade, cometendo torpeza, varão com varão. E as mulheres mudariam o uso natural da mulher, ao contrário à natureza, cometendo torpeza. Ali não está falando de mulher com mulher, porque já abrange homem com homem, mulher com mulher, a mesma coisa. Ele está falando, irmãos, do sexo contrário. Amém? Deus fez a genitália para sexo e reprodução. Amém? E fez a outra parte para liberar o que é sujo, não para fazer outra coisa. Amém, queridos? Eu tinha muita dúvida em relação a isso, mas buscando, estudando,
o Senhor revelou o que é isso aqui. Amém? Porque em Sodoma e Gomorra, quando Ló entra com aqueles 3 varões, foi só homens que foi ali, para ter relação com esses homens. E como é que o homem tem relação com outro homem? Dali surgiu o termo sodomita. Então, sexo anal tem que ser extinto do nosso meio. Amém, queridos? Não sabeis que os justos não herdarão o reino dos céus? 9, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Avareza. Eu quero mais, eu quero conquistar, tudo que tem dinheiro, fica avarentos. Nem os bêbados, nem os maldizentes, fica falando mal o tempo todo, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Ele fala, não erreis, ou seja, não se engane. Essas pessoas não vão entrar, acabou. Não vão entrar. Depois de Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Você está em Coríntios, você vai 2 Coríntios, depois de Gálatas. Gálatas 5. Amém? Gálatas 5. 5:17, amém? Todos, amém? Porque a carne cobiça contra o espírito 17, Vamos ler o 16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, esses se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, observa que espírito está com letra maiúscula, ou seja, se o Espírito Santo está na nossa vida, não estás debaixo da lei. E agora ele vai falar aqui o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, inimizades, tem muito no meio da igreja isso, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. O irmão tem inveja porque o outro pregou, o irmão tem inveja porque o irmão comprou um carro novo, tem inveja porque a sandália da irmã é bonita, tem inveja por causa do cabelo do outro. Isso tem que morrer em nosso meio, amém? Tem que morrer, né? A inimizade, a ira, o irmão se ira à toa, a irmã se ira à toa por qualquer motivo e sai falando um monte de abobrinha, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Daqui para frente vamos ler junto. E coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, todos junto, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é grave, sim ou não? Eu vou te dizer por que é grave. A gente se enquadra em quase tudo. A gente se enquadra em quase tudo. Amém? Aquela menina ali é lésbica, mas a gente tem inimizade. É igual, porque ele fala que não herdarão o reino dos céus que cometem as coisas. Está botando o mesmo peso. O irmão ali é feminado, mas a gente é porfia, está porfiando o próprio irmão. Você está entendendo? Aquela pessoa ali, ela tem inveja de mim, mas eu sou avarento. Ué. Então a gente tem que parar de se preocupar com o irmão que é avarento, com o outro que tem inveja, e começar a se preocupar com a gente. Porque uma vez que arrancar a trave dos nossos olhos, poderemos assim poder ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, eu falei que isso não era uma mensagem, mas uma conversa. Por quê? Porque o foco dessa igreja não é prosperidade. Não é prosperidade. O foco dessa igreja não é dizer que você vai comprar um carro zero, uma casa. O foco dessa igreja, não é dizer que você vai se tornar um grande ministro, que você vai pregar no mundo todo. O foco desta igreja é salvação eterna. Então as mensagens daqui para frente vão ser mensagens de repúdio ao pecado. Eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para pregar de uma forma para você que você venha ter nojo do pecado. A ponto da pessoa falar para você pecado e tu vomitar. De tanto nojo que você vai sentir dele. Então, notoriamente, não será mensagens leves, mas serão mensagens terríveis, mas vindo do trono de graça de Deus. E para aqueles que quer Baal, serviu. Aqueles que quer o Senhor, serviu. Mas tendo em vista que o Senhor está às portas, temos um prazo muito pequeno para nos enquadrar dentro disso. Se temos um prazo pequeno para nos enquadrar dentro disso, não cabe brincadeiras, não cabe falhas. Amém, queridos? Então, nós vamos ver a glória do Senhor lá no céu.
mas se enquadrando naquilo que o Espírito Santo quer que nós nos enquadramos, nós vamos ver a glória dele aqui. Nós vamos ver o Senhor se manifestando de tal maneira nesse lugar, que vamos prostrar diante dele, e a glória dele será manifesta nesse lugar, como nunca foi. E olha que Deus já fez, foi coisa em nosso meio. Amém, queridos? Então, eu vou tirar a trave do meu olho, para que eu possa ajudar você a tirar o cisco do teu. E você tire a trave do teu olho, para que você possa ajudar a tirar o cisco que está no meu. E assim nós vamos ajudar um ou outro. Se você fala mal do irmão, se levanta contra o irmão, você não está ajudando. Amém? Perdoe, ame, leia a palavra, examine, deixe que ela te exorte, se enquadre dentro dela, nós vamos ver a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus.